Fala galera, tudo bem? Meu nome é Eduardo Gonçalves e vamos para mais uma videoaula sobre nervos cranianos, localização anatômica. Portanto, nesta videoaula você irá aprender sobre a via eferente, localização anatômica de cada nervo craniano. Valeu e vambora! Aqui vocês têm uma imagem para ter uma visão geral dos 12 pares de nervos cranianos localizados na base do crânio. Mais adiante, nós iremos mostrar cada par de nervos cranianos com a sua respectiva localização. Este é o nervo olfatório, primeiro par de nervos cranianos, localizado na lâmina crivosa do osso crivoso, situado diretamente acima dos bulbos olfatórios, nos quais terminam os nervos olfatórios dos lados correspondentes. Está localizado no seio esfenoidal e seio frontal. A principal função do nervo olfatório, como o próprio nome dele sugere, está relacionado com o nosso olfato. Ele é um nervo apenas sensitivo. Podem ocorrer algumas alterações no funcionamento correto desse nervo, como por exemplo a redução do olfato, chamado de hiposmia, a abolição, chamado de anosmia, sensação de mau cheiro, cacosmia, entre outros. Este é o nervo óptico, o segundo par de nervos cranianos. Ele passa pelo canal óptico na direção do tálamo, onde o nervo óptico de cada lado cruza na região mediana e irá formar o quiasma óptico. O nervo óptico, ele é também um nervo estritamente sensitivo. Sua função, bem como o nome indica, é captar os estímulos luminosos, levando-os ao encéfalo, onde haverá a interpretação dessa informação em visão. Um detalhe importante é que parte de suas fibras, as oriundas do polo medial da retina, estabelecem um cruzamento no quiasma óptico, de forma que as informações colhidas pela retina nasal, de um lado, comporão parte do trato óptico do outro lado. Este é o terceiro par de nervos cranianos, o nervo oculomotor. O início do trajeto começa no lado ventral do mesencéfalo e a entrada irá ocorrer na órbita através da fissura orbitária superior. Nervo oculomotor, ele é exclusivamente motor. É responsável principalmente pela motricidade extrínseca dos olhos. Inerva os músculos reto superior, reto inferior, reto medial e oblíquo inferior. Além disso, atua em músculos do bulbo ocular, como o ciliar, responsável pela regulação de convergência do cristalino, e o esfíncter da pupila. O nervo oculomotor também inerva o esfíncter da pupila, que controla o grau de abertura pupilar, e também o músculo levantador da pálpebra superior. Quarto par de nervos cranianos, nervo troclear. Entrada na dura mater, dorso lateralmente na cela túrcica, trajeto pela parede lateral do seio cavernoso. Entrada na órbita através da fissura orbitária superior, quiasma óptico, fossa craniana anterior, fossa craniana média e termina no músculo elevador da pálpebra. Agora vamos falar do nervo troclear, que tem a mesma função do oculomotor, pois esse atua também na motricidade ocular. No entanto, o nervo troclear ele inerva o oblíquo superior. Mas o que isso significa? É só você tentar olhar para a ponta do seu nariz. Conseguiu? Então, é o troclear e o oblíquo superior trabalhando. Quinto par de nervos cranianos, o nervo trigêmeo. Ele se fixa ao tronco encefálico com duas raízes adjacentes, a grande raiz sensorial e a pequena raiz motora, na face ventrolateral da ponte, onde se funde com a outra parte, o pendúculo cerebelar médio. Agora vamos falar do nervo trigêmeo. Ele é um nervo misto, ele possui tanto funções motoras quanto sensitivas. Ele está associado a outros 3 nervos, que é o nervo oftálmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular. O componente motor do nervo trigêmeo
irá atuar nos músculos da mastigação, tensor do tímpano, palatino, músculo miloioide e ventre anterior do músculo digástrico. O componente sensitivo do nervo trigêmeo irá atuar na sensibilidade geral da face, na conjuntiva, dentes, 2/3 anteriores da língua e grande parte da dura mater. Sexto par de nervos cranianos, o nervo abducente. Entrada sobre a dura mater junto à região do crivo, através do seio cavernoso, entrada na órbita através da fissura orbitária superior no dorso da cela túrcica. Nervo abducente, também mais um nervo exclusivamente motor, responsável pela motricidade ocular. Ele irá inervar o reto lateral, responsável pela movimentação lateral do olho. Assim, caso haja uma lesão no nervo, haverá um desvio medial do olho, gerando um quadro de estrabismo convergente. Sétimo par de nervos cranianos, nervo facial. A porção intermediária e a porção facial deixam um tronco cerebral na borda inferior, entre a ponte e o cerebelo, e então entram juntamente com o nervo vestíbulo-coclear através do poro acústico interno no conduto auditivo. Nervo facial. Basicamente, esse nervo é responsável pela mímica facial. É responsável pela inervação dos músculos da expressão, atuando também na secreção das glândulas lacrimal, sublingual e submandibular, e na sensibilidade especial da língua, sendo importante na degustação. Oitavo par de nervos cranianos, nervo vestíbulo-coclear. Entrada no cérebro junto ao ângulo ponto-cerebelar e na parte petrosa do osso temporal para a cavidade cerebral através do poro acústico interno. Cada nervo com seu respectivo gânglio indo em direção à cóclea, canais semicirculares, sacro e utrículo. Nervo vestíbulo-coclear. Ele é composto por duas partes, uma vestibular e a outra coclear. A vestibular é responsável pelo controle do equilíbrio, enquanto a coclear se associa com a audição. Nono par de nervos cranianos, nervo glossofaríngeo. Sua passagem ocorre através do forame jugular na base do crânio. O tronco principal do nervo glossofaríngeo dirige-se medialmente ao músculo estiloglosso para a base da língua e fornece ramos para a faringe e seio carotídeo. Nervo glossofaríngeo é um nervo misto. Sua ação aferente se dá na língua, sendo responsável pela sensibilidade geral e especial relacionado à gustação do terço posterior da língua, faringe, tonsila e tuba auditiva, e também do seio e corpo carotídeo. A atividade motora do nervo glossofaríngeo é de ordem visceral geral, pertencendo à divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo. Alterações clínicas nesse nervo podem gerar síndromes dolorosas no terço posterior da língua e faringe. Décimo par de nervos cranianos, nervo vago. O nervo vago sai do bulbo lateralmente através do forame jugular. Irá formar dois gânglios, um superior somatosensitivo e outro inferior víscero-sensitivo. Em seu trajeto posterior podemos identificar uma porção cefálica, outra cervical, torácica e, por último, abdominal. Nervo vago também é um nervo misto. Na sensibilidade, atua na condução de estímulos gerais da faringe, laringe, traqueia, esôfago e vísceras torácicas e abdominais. Já a função motora se dá de forma parasimpática nas vísceras do tórax e abdômen, além de inervar músculos da laringe e faringe. Clinicamente, as alterações do nervo vago podem gerar disfagia e disfonia. Nesse caso, ele pode ser testado ao solicitar que o paciente abra a boca e fale a.
Uma possível indicação de lesão é a não elevação do palato, configurando o sinal da cortina. No entanto, podem haver condições mais graves devido à sua ação em vísceras vitais, como o coração. Nervo acessório, 11º par de nervos cranianos. Origina-se a partir de 6 raízes espinhais da medula cervical, entra pelo forame magno, logo depois junta-se à raiz craniana e passa pelo forame jugular e se junta ao nervo vago. Posteriormente, o nervo dirige-se para baixo no triângulo cervical para inervar o músculo esternocleidomastoide e trapézio. Nervo acessório é um nervo que é uma exceção diante de todos os pares de nervos cranianos. Ele é um nervo puramente motor, formado por 2 ramos, um interno e um externo. O primeiro de origem craniana e o segundo de origem espinhal. O nervo acessório, seu ramo interno, tem trajeto descendente com vago para inervar vísceras torácicas, enquanto o externo é responsável pelos músculos trapézio e esternocleidomastoide. Em caso de lesão no acessório, esse músculo pode atrofiar e o indivíduo apresentar ombros caídos. 12º par de nervos cranianos, nervo hipoglosso. Tem sua entrada no canal do hipoglosso, seguindo-se um trajeto em arco para baixo em direção à língua, onde trafega lateralmente ao músculo hipoglosso e entra com diversas raízes na musculatura da língua. Nervo hipoglosso é um nervo puramente motor. Tal como seu nome indica, ele atua na motricidade lingual. Para testá-lo, o médico deve pedir ao paciente que coloque a língua para fora. Em caso de lesão, ela pode apresentar desvio.